Você quer aprender programação utilizando a linguagem Java? Então vem comigo que nesse vídeo nós vamos continuar a nossa jornada estudando algoritmos e lógica de programação e como utilizar novos recursos em um projeto prático desenvolvido com a linguagem Java. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa jornada de estudos em cima de algoritmos e lógica de programação utilizando o nosso projeto em Java. Bom, então o objetivo desse vídeo é continuar aqueles estudos. A gente já até o momento está focando bastante na parte de input de variáveis ali dentro de um algoritmo. E agora nós vamos avançar um pouquinho para aquela parte de processamento e vamos começar a manipular essas informações que a gente representou utilizando variáveis. Então, no vídeo de hoje, esses são os objetivos. Nós vamos continuar esses estudos de lógica de programação. A gente vai focar bastante nessa parte de controle de fluxo de um algoritmo. E aí faremos isso usando os blocos if-else, que são blocos usados para fazer esse tipo de controle de situações específicas no nosso algoritmo. E junto com eles também vamos aprender a fazer cálculos no Java, cálculos matemáticos, a usar alguns operadores lógicos e entender aquela ideia de escopos que eu tinha mencionado no vídeo anterior. Beleza? Então, só relembrando, aquela figura que eu estou usando aqui para fins didáticos, para representar um algoritmo, lembra que o algoritmo ele é composto por essas partes. Eu tenho ali os inputs, as informações, que podem ser informadas pelo usuário, podem ser lidas de um arquivo, de um banco de dados. No momento a gente está focando em variáveis. E a partir do momento que eu tenho essas informações, o próximo passo é processar essas informações. Fazer alguma lógica, alguma validação, algum cálculo, fazer alguma coisa em cima dessas informações e depois devolver alguma saída que vai servir como feedback para a pessoa que está usando o sistema. Então, só relembrando essa figura para a gente ter sempre isso em mente. E até o momento a gente estava focando apenas na parte do input, usando variáveis. Aí eu te ensinei variáveis, os tipos primitivos do Java, string, te ensinei a como ler essas informações do teclado, usando aquela classe scanner, que a gente focou bastante na parte do input e no vídeo de hoje vamos focar na parte do processamento. Beleza, Rodrigo, peguei as informações que eu preciso aqui no meu programa, no meu algoritmo. E agora? O que eu posso fazer? Como que eu posso manipular essas informações? Então aí entra essa parte de processamento e é isso que a gente vai começar a aprender hoje, principalmente focando ali em blocos de decisão, blocos condicionais. Beleza? Então partiu, vamos lá continuar estudando programação. Vou trocar minha tela para o IntelliJ e aqui eu estou com o mesmo código que eu finalizei no vídeo anterior. É aquele código do nosso projeto lá de gestão escolar da professora Marli. E o nosso código, quando a gente roda aqui, né, essa classe que tem o bloco main, ele só imprime uma mensagem de boas-vindas, cria aquele leitor, que é aquele scanner que vai ler do system in do teclado, e pede para a pessoa que está usando o sistema digitar algumas informações. No caso, o nome, a idade e a nota que a pessoa tirou numa determinada prova, por exemplo. E no final só dá um system out aqui nessas informações. Então até o momento a gente aprendeu essas coisas, variáveis, como declarar variáveis, os tipos de variáveis, os tipos primitivos, aqui no caso do Java, string, a classe system para fazer uma impressão, a scanner para fazer a leitura. Aprendemos também sobre comentários e concatenação, né, junção de textos no Java. Então, beleza, vamos continuar? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou apagar esse trecho final aqui que estava dando o system outs e vou deixar só com esse trecho aqui. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui a fonte. Acho que fica melhor para vocês visualizarem. Beleza? Então eu tenho esse trecho que cria o scanner e pede para a pessoa digitar nome, idade e nota. Então logo após a pessoa ter digitado essas informações, eu quero fazer o seguinte. Eu quero imprimir na tela se a pessoa passou de ano ou não, passou na prova ou não. E isso vai depender da variável nota. Vai depender do valor que a pessoa digitou para a nota daquele determinado estudante. Essa aqui é a ideia. Então eu quero imprimir uma mensagem na tela. Para imprimir uma mensagem na tela, SOUT, Enter, para ele completar o System Out println. Então eu tenho que imprimir algo assim, ó. O estudante, dois pontos. Aí eu quero concatenar com o nome da pessoa, então fecha aspas, espaço mais nome, junta com a variável nome, com o conteúdo da variável nome, espaço mais, abre uma nova aspas aqui, eu quero continuar o texto. Então, a minha mensagem vai ser: o estudante
nome que a pessoa digitou, sei lá, Rodrigo da Silva, espaço, passou com nota, 2 pontos, e aí eu concateno com a variável nota. É isso que eu quero imprimir na tela, beleza? E aí eu vou duplicar essa linha, Ctrl D, segurei o Ctrl, apertei o D, só que a mensagem de baixo eu quero trocar. Eu quero imprimir o estudante, nome da pessoa, reprovou com nota e imprimir a nota que a pessoa tirou. Essa que é a ideia. Então só 2 system outs aqui, um dizendo se a pessoa passou com a nota, o outro dizendo se a pessoa reprovou e qual é a nota que a pessoa tirou. Essa aqui é a ideia. Só que aqui tem um problema, você deve ter percebido. Se eu deixar o código dessa forma aqui que ele está, essas 2 linhas sempre serão executadas. Então lembra que eu mencionei no vídeo anterior que o Java, as linguagens de programação, geralmente elas executam o código de cima para baixo, linha por linha. Executa uma linha, vai para a próxima, executa, vai para a próxima, executa, vai para a próxima. E aí eles pulam linhas em brancos ou linhas de comentário de código. E no caso aqui do Java que a gente está usando o scanner, quando a gente chama aqui o next alguma coisa, o Java trava o programa aqui e fica esperando a pessoa digitar e dar um enter no teclado. E aí, deu um enter, ele vai para a linha posterior. Essa que é a ideia. Então, se eu deixar o programa assim, essas 2 mensagens serão exibidas na tela. Vou até rodar e mostrar para vocês. Salvei aqui, usei o atalho Ctrl S para salvar essas mudanças. Vou clicar no playzinho verde aqui, na linha do método main. Beleza? Rodou o programa, está me pedindo as informações. Digite o nome, Rodrigo da Silva. Digite a idade, 35. Digite a nota, imagina que eu tirei, sei lá, 7,0. Enter. E olha só, saíram as 2 mensagens. O estudante, Rodrigo da Silva, passou com nota 7. O estudante, Rodrigo da Silva, reprovou com nota 7. Mas aí é que tá. Eu não quero sempre exibir esses 2 comandos aqui. Eu quero exibir ou esse ou o de baixo, dependendo de alguma situação. Então eu quero controlar o fluxo da minha aplicação. Se acontecer alguma coisa, o fluxo vai ser esse daqui, ó. Imprima essa primeira mensagem, execute essa linha de código. Agora, se eu quiser mudar o fluxo, eu quero que ele rode o segundo system out. Então eu quero controlar, ou imprime a primeira, ou roda o primeiro comando para imprimir uma mensagem, ou roda o segundo comando para imprimir uma segunda mensagem. E aí, poxa, como que eu faço isso num algoritmo? Como que eu faço esse controle de fluxo? Aí toda linguagem de programação tem blocos para você controlar o fluxo de execução. Então a ideia aqui é, se alguma coisa for verdadeira, faça isso. Se não, faça esse outra coisa aqui. Então essa ideia de se não, isso em inglês é o tal do if-else. E existem esses comandos aqui no Java justamente para nos ajudar a fazer esse controle de fluxo. Então isso é algo geral das linguagens de programação. E aí vamos aprender como que funciona, como é que eu escrevo esse bloco if no Java. Então no Java é bem simples. Vou colocar aqui, ó, em cima da linha dos 2 system outs, existe uma palavrinha reservada do Java chamada if. Tu perceba que até no IntelliJ, ó, ele pinta naquela cor de marronzinho aqui, só para destacar que é uma palavra reservada. E o if, gente, é um bloco. Então lembra como é que eu delimito um bloco? Opa, bloco é abre chave, fecha chave. E tudo que tiver dentro das chaves fazem parte desse bloco. Então esse system out aqui, ó, eu quero tirar ele daqui e colocar dentro das chaves do if. Essa que é a ideia. Eu só quero que esse system out seja executado se alguma coisa. Então o if nada mais é do que um bloco. Porém, perceba que está dando erro de compilação. Está com uma sublinhado aqui vermelho, ó, logo após a palavra if. Porque o if ele tem um detalhe a mais. Ele é um bloco, beleza, abre e fecha chaves. Só que antes das chaves a gente tem que abrir e fechar parênteses. E dentro dos parênteses eu digo para o if qual é a condição que eu quero verificar. E caso ela dê verdadeiro, true, lembra do booleano que eu tinha comentado? É aqui que entra bastante esse tal de booleano, variável do tipo primitivo booleano. Entra aqui. Então o que o Java vai fazer? Ó? Ele vai olhar o que eu passei dentro dos parênteses, é uma comparação. Eu tenho que fazer alguma comparação que me resulte ou em verdadeiro ou em falso. Se der verdadeiro, aí ele entra e executa cada linha de código que tiver dentro das chaves do if.
Então, no meu exemplo aqui eu só tenho uma instrução, que é um systemout, mas eu podia dar um enter aqui, colocar outros comandos, declarar novas variáveis, pode ter outros comandos dentro de um bloco if, não necessariamente apenas um, beleza? Então agora, o que eu coloco dentro desses parênteses do if? Eu tenho que passar alguma variável, alguma coisa que seja booleano, de ou verdadeiro ou falso. E aí isso vai depender de acordo com as regras do sistema. Então vamos imaginar que no nosso sistema aqui de gestão escolar, a professora Marli falou que, olha, a média aqui de corte para o aluno ser aprovado é 7. Se ele tirar uma nota maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se a pessoa tirou uma nota menor do que 7, está reprovada. Então é isso que eu tenho que colocar aqui no if. Ó. If a nota, cadê a nota? Está na variável nota. E aí como é que eu faço comparação aqui? Se a nota, no caso, tem que ser maior do que 7, né? Maior ou igual a 7. Então, existem os símbolos aqui para fazer comparação. Então, tem o símbolo de maior, tem o símbolo de menor, tem o símbolo de maior igual, é o menor igual, né? Maior igual. Então, a gente consegue fazer essas comparações aqui no Java. No caso, maior ou igual a 7.0. Então aqui dentro do if eu estou fazendo uma comparação. Ó. If variável nota é maior ou igual a 7? É como se fosse uma pergunta que eu estou fazendo. Nota é maior ou igual a 7? É uma pergunta, cuja resposta é sim ou não. Então o Java vai avaliar. Cadê essa variável nota? Está aqui. Cadê o valor dela? Opa, não está fixo no código, veio do leitor. Qual que foi o leitor? Qual que foi o valor que a pessoa digitou no teclado? Imagina que a pessoa digitou 10. Então ele vai comparar 10 é maior ou igual a 7. Se der true, verdadeiro, ele entra e executa tudo que está aqui dentro das chaves do bloco if. Se isso daqui der false, por exemplo, a pessoa digitou 2. 2 é maior ou igual a 7? Não, é menor. Então ele nem entra no if, ele já pula o if inteiro e vai continuar a execução do programa abaixo da linha que está fechando as chaves do if. Então, bem simples, é assim que funciona. If abre parênteses, dentro do parênteses alguma coisa que dê verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, o Java entra e executa cada linha que está dentro das chaves do bloco do if. Se der false, ele nem entra aqui nas chaves, ele já pula para o fechamento e executa as próximas linhas na sequência. Essa que é a ideia. Vamos ver se vai funcionar? Vamos rodar aqui, cliquei no playzinho, vamos lá. Digite o nome, Rodrigo, idade 35, nota... Vou digitar a nota 8, por exemplo, 8,0. Vou dar um Enter. Ó, apareceu a mensagem. Ó, o estudante Rodrigo passou com nota 8, certo? Agora eu vou rodar de novo. Vou colocar aqui que o estudante Pedro tem, sei lá, 20 anos, ele tirou nota 4,5. Perceba que agora ele mostrou a mensagem de reprovou. Então ele não entrou no if, porque a variável nota estava valendo menos do que 7. Então essa comparação aqui deu false. 4 não é maior ou igual a 7. Ele pulou e foi para esse último systemout aqui. Então é assim que funciona um bloco if no Java. Quando você quer controlar o fluxo, quando você tem uma ou mais instruções que você quer executar apenas sob determinada circunstância, situação. Então você diz aqui no bloco qual é a comparação, qual é a circunstância, e se ela der verdadeiro, aí sim os códigos, as instruções que estiverem dentro desse bloco serão executadas. Beleza? Teve um probleminha, né? Vocês devem ter reparado. Quando a nota é maior do que 7, ele entra no if, ele executa esse systemout, só que aí na sequência ele executa esse outro systemout aqui, ó, porque ele está solto, ele não está dentro do if. Só que esse daqui eu quero executar apenas no caso da nota não ser maior ou igual a 7. Então, como que eu posso resolver esse problema? Tem algumas abordagens aqui. A princípio, você pensaria, é só colocar outro if fazendo a comparação ao contrário. Vou até copiar essa linha aqui, ó. Seria só você fazer isso daqui, ó. Abre um novo bloco de if, coloca o systemout aqui, ó, dentro desse if, só que nesse outro if, ó, não é maior ou igual, é menor do que 7. Pronto. Então o Java vai executar essa primeira condição, se deu verdadeiro ele entra no bloco, executa. Depois, acabou, ele vai executar essa outra operação. Se deu verdadeiro, ele entra e executa. Dessa forma, vai funcionar. Vamos testar? Vou rodar. Vamos lá. Nome, Ana.
tem 15 anos, tirou, por exemplo, 5,0. O estudante reprovou, só mostrou a mensagem de reprovação. Vou rodar de novo. Vamos ver agora um estudante que passou. Sei lá, a Bia tirou, tem 13 anos e tirou 9,75. Estudante Bia passou com nota 9,75, só exibiu uma. Então deu certo. 2 ifs e eu consegui controlar o fluxo. Só que aí nesse caso você não precisaria colocar um outro if. Porque a ideia é, se essa condição aqui do primeiro if for verdadeiro, eu quero executar esse comando. Caso contrário, executa esse outro. Então existe essa palavrinha para o caso contrário. Caso esse if aqui não dê verdadeiro, executa esse outro trecho aqui sem que você precise escrever esse outro bloco if. Então existe uma outra palavrinha reservada aqui do Java chamada else. E aí se o else só é executado se o if der false. Então eu não precisaria colocar esse if aqui. Bastaria eu colocar a palavra else. E o else também é um bloco. Abre chave, fecha chave. E aí o comando fica assim, ó. If nota maior ou igual a 7, ele vai entrar nas chaves do if. Se der false, automaticamente ele já executa o que está aqui. E aí acabou, ele continua a execução. No meu caso, não tenho mais nenhum comando aqui embaixo, então ele vai finalizar o programa. Então, dessa forma, eu não preciso fazer 2 ifs. Coloco o if, deu verdadeiro, ele entra. Se der false, ele entra no else. Sendo que o else é opcional. Você pode ter apenas um if. Eu quero fazer algo só quando der verdadeiro. Quando der false, eu não quero fazer nada. Então você vai ter apenas o if. Agora, eu quero fazer algo que se der verdadeiro, mas se der false eu quero fazer outra coisa. Aí entra o else. Beleza? Vamos testar? Vou clicar no play. Dá para você rodar o programa clicando nesse play, ó, que está no canto superior direito da tela. Ó. Tem aqui uma combo box. Tá escolhido aqui o programa principal. Você clicou nesse play, ele também executa a aplicação. Nome: Ricardo. Tem 12 anos, tirou 10. Estudante Ricardo passou com nota 10. Vamos rodar de novo. Agora tem o Carlos. Tem 16 anos e ele tirou 3. Estudante Carlos reprovou. Então percebe? O if else funcionou. Ou ele entra aqui no if, ou ele entra aqui no else e acabou. Beleza? Então, uma coisa nova que você acabou de aprender. Como controlar o fluxo da aplicação baseado em uma condição. E aí, usando esses blocos if, else, sendo que o else é opcional. Beleza? E aqui tem umas variações também. Você poderia fazer o seguinte, ao invés de fazer essa comparação aqui dentro dos parênteses do if, você pode armazenar o resultado dessa comparação numa variável. E aí essa variável ela tem que ser do tipo booleano, lembra? Então vamos declarar aqui, ó, uma variável boolean, passou é igual a nota maior ou igual a 7.0. E aqui no if eu posso passar a variável passou. Então também é outra forma de fazer exatamente a mesma coisa, não vai mudar nada no programa. Continua fazendo a mesma coisa, são apenas 2 maneiras de você passar aqui uma instrução para o if, para os parênteses do if. Então perceba, o que o if recebe aqui nesses parênteses nada mais é do que alguma coisa que seja booleano, ou true ou false. E aí você pode passar uma comparação diretamente, porque a comparação ela vai devolver true ou false, ou pode passar o nome de uma variável que seja do tipo booleano. E aí a comparação você pode fazer aqui na hora de armazenar o valor da variável booleana. Inclusive essa variável, eu te mostrei, né, que tem a palavrinha var, que está lá desde o Java 10. A gente pode declarar as variáveis usando o var. Não precisa mais colocar o tipo explícito, o Java detecta, baseado no que você passou aqui na condição. Beleza? Então tá aí, aprendemos a fazer comparação no Java. E aí, é claro, quais são os tipos de comparação que existem aqui no Java? Então, só para eu deixar aqui, ó, vou colocar um comentário. Lembra que eu ensinei para vocês, né, o comentário de múltiplas linhas. Então, sinal de maior é maior do que. Sinal de menor, menor do que. Sinal de maior ou igual, maior ou igual. Sinal de menor ou igual, menor ou igual. E como é que eu comparo se o valor é exatamente igual?
Por exemplo, imagina que eu quero comparar se a pessoa tirou 10 para mostrar uma mensagem. Parabéns, você gabaritou. Poxa, como é que eu comparo? Agora não é maior, menor, é o valor exatamente igual. Ah, é o símbolo de igual, né, Rodrigo? Cuidado, o símbolo de igual é para você atribuir um valor a uma variável. Para você comparar é o igual, igual. Então existe esse igual, igual que é para fazer comparação. E lembre-se disso, igual é para guardar um valor numa variável. Igual, igual é para comparar um determinado valor e devolver true ou false. Beleza? E da mesma forma que tem o igual, tem também o diferente. Aí o diferente, o símbolo é exclamação igual. Esse exclamação ele serve como se fosse o sinal de negação. Eu quero negar uma instrução. Então, exclamação igual é a mesma coisa que diferente de. Então tá aqui os operadores lógicos do Java. Operadores de comparação, na verdade, do Java. Beleza? Deixa eu colocar esse if que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Então, if nota igual igual a 10, dá um system out aqui. Parabéns. Prova gabaritada. Sei lá, alguma coisa assim. Então percebe, ó, nota igual igual a 10. Igual igual é para comparar. Se você colocar igual, perceba que deu erro. Porque o igual não é para comparar, é para atribuir. Aqui é como se eu estivesse falando, nota a partir de agora vale 10. E aí o Java reclama, opa, um sinal de atribuição ele não devolve true ou false, ele não devolve nada na verdade. Então, igual igual para comparar. E se eu quisesse verificar, ó, diferente de 10, exclamação igual. Beleza? Então, operadores de comparação aqui do Java. Tranquilo? Bem simples. E aí, aproveitando o gancho que estamos falando aí de operações e tal, e as operações matemáticas no Java, como que funciona? Vamos testar isso daqui. Então, aqui embaixo, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar, na verdade, eu vou mudar aqui esse código, ó. Do jeito que está aqui, a pessoa que está usando o sistema, ela informa uma única nota. Mas vamos imaginar que agora são 3 notas e a pessoa ela é aprovada ou não de acordo com a média dessas 3 notas. Então a gente vai ter que fazer o cálculo da média. Então vamos lá. Vou duplicar essas linhas e agora eu vou ter que ter mais variáveis aqui. Eu vou renomear a primeira variável para nota 1, a segunda nota 2, a terceira nota 3. Vou trocar a mensagem aqui, digite a nota 1, digite a nota 2, digite a nota 3. Então agora eu tenho 3 notas e quem vai informar é a pessoa que está usando o sistema. E agora, vou comentar esses códigos que eu tinha deixado aqui. Vou até fazer aquele comentário de várias linhas, ó. Barra exclamação, só que aí eu não vou fechar ele aqui, vou fechar lá embaixo depois de todos os if elses. Só para deixar aqui o código salvo de exemplo. Aqui eu estava fechando, né? Então vou fechar aqui no final. Pronto. Então, todo o código aqui está comentado, o Java vai ignorar. Vamos lá fazer um novo código então. Eu tenho essas 3 notas e agora eu quero calcular a média dessas 3 notas. Vou jogar esse cálculo, o resultado do cálculo numa variável. Var média é igual a... Bom, matemática é igual em qualquer lugar. Então, nota 1, símbolo de mais, nota 2... símbolo de mais, nota 3. Dividido, o divisão é a barra. A barra é para fazer uma divisão. Dividido por 3, né? Porque são 3 notas, ponto e vírgula. Só que aí, se eu deixar desse jeito, ele vai fazer a divisão por 3 da nota 3. Eu quero dividir o somatório. Então, os 3, a soma aqui dos 3 números, a gente coloca entre parênteses também. Então, é igualzinho na matemática, não muda nada. Matemática é igual. Então tem o mais para somar, tem o menos para diminuir, o barra para dividir, o asterisco para multiplicar. Cuidado, não é o x para multiplicar, é o asterisco que é para multiplicar. Beleza? E essa divisão com a barra, a gente está pegando o resultado da divisão. E se eu quiser pegar o resto da divisão? Por exemplo, 10 dividido por 2 dá 5. Se eu colocar a barra, eu estou pegando o 5, que é o resultado. E se eu quiser pegar o resto, que é 0? Aí existe o símbolo percent, que é chamado de módulo também em outras linguagens. Então o percent, ele vai dividir, só que ele não vai guardar o resultado da divisão na variável, ele vai guardar o resto da divisão. Então caso você precise pegar o resto da divisão, é só usar o sinal de percent ao invés do sinal de barra. Beleza? Então operações
matemáticas aqui. E agora o System Out vai ser de acordo com a média. E aí vamos imaginar que é a mesma coisa, a média é 7. Mais do que 7 passou, menos do que 7 reprovou. Então, if, e aí você pode até só escrever a palavra if, percebe que ele sugeriu ali o IntelliJ, se você der um Enter, ele já abre os parênteses sozinho aqui para você. E aí aqui você coloca média maior ou igual a 7, abre chave, Enter, e aí um System Out, aprovado. Estudante, aprovado. Se não passou, se a média for menor, eu quero imprimir outra coisa. Então, else, salt, e a mensagem vai ser estudante reprovado. Opa, reprovado. Pronto. Beleza? Vamos ver qual que vai ser o resultado. Vou rodar o programa, cliquei no playzinho verde, lá no canto superior direito. Nome, Raquel, 11 anos. Primeira nota, vamos lá, Raquel tirou 10 na primeira, tirou 8 na segunda, tirou 9 na terceira. Estudante aprovado. Então ele somou 10 com 8 com 9, dividiu por 3, foi maior do que 7, aprovado. Vamos rodar de novo. O nome agora é o João, ele tem 15 anos, ele tirou 6 na primeira, 3 na segunda, 4 na terceira. Aí não deu, né, João? Aí, infelizmente, foi reprovado. Então, está funcionando certinho aqui o nosso algoritmo. Inclusive, vamos colocar um System Out aqui antes. Ó. System Out. Eu quero imprimir a média. Então, média do estudante, 2 pontos, espaço, depois que eu fechei as aspas, mais média para concatenar. Vamos rodar novamente. Vamos lá. João, 15 anos, ele tirou 6, tirou 4, tirou 3. Média 4 ponto, e aí perceba que esses tipos float, double, com casas decimais no Java, depois eu vou explicar isso num vídeo posterior. Eles, na hora que você vai imprimir o valor e o número é quebrado, ele não sai só 4.3, ele sai 4.33333, aparecem várias vezes aqui as casas decimais. Depois eu explico por que isso acontece, como é que eu faço para formatar para exibir só 2 casas decimais. Então, relaxa que depois eu vou explicar isso para vocês. Então, beleza. Então a média aqui foi 4.3, reprovado. E aquela primeira estudante era a Raquel, né? Acho que era a Raquel. Raquel. Tirou 10, tirou 9, tirou 8,5. Eita. Ah não, primeiro era a idade. Ó. Então 9, 8,5, 10. Ó, a média foi 9.16, aprovado. Então funcionou aqui o nosso código. Beleza? Então deu certo. Então aprendemos a fazer cálculos matemáticos no Java, usando lá os operadores, soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. Pode fazer o cálculo, jogar numa variável. Aprendemos a fazer esses blocos condicionais, usando if, else, sendo que o else é opcional. E aprendemos que dentro do if, dos parênteses do if, é alguma coisa booleano que você tem que passar. Pode ser uma variável booleana, e aí o Java vai checar se ela está valendo true ou false. Ou pode ser o cálculo, a comparação direta aqui, e o Java vai analisar o resultado para ver se deu verdadeiro ou falso. Então, bem simples, bem tranquilo. E aí, além disso, tinha aquela questão dos escopos que eu tinha comentado, né, de variáveis. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Então, olha só. Vamos pensar no seguinte, ó, eu quero alterar esse programa para, caso o aluno tenha sido aprovado, além de exibir aqui, ó, o System Out println, eu quero criar uma outra variável aqui, ó. Boolean aprovado igual a true, por exemplo. Ou posso até colocar o var aqui, deixar padronizado sempre usar o var. Então imagina que eu quero criar essa variável, se está aprovado ou não, dentro do if. Beleza? No else não vou colocar, ou na verdade eu até posso colocar, no else posso colocar var aprovado igual a false, beleza? E aí depois que sair do if else, eu vou dar um system out na variável aprovado. Aprovado. Beleza. Opa, aprovado. Ok. Perceba que deu um erro de compilação aqui no system out da variável aprovado. E se você passar o mouse em cima da palavra aprovado que está vermelha, ó, ele te dá uma dica do porquê que está errado. Ele fala, olha, não consegui resolver o símbolo aprovado. Não achei o que é esse tal de aprovado, essa variável. E aí você
pensaria, opa, acho que eu digitei errado o nome da variável. Aí você vai olhar, não, tá certo, ó, aprovado, aprovado. Dá um Ctrl C, dá um Ctrl V, não, tá certo o nome. E aí, o problema não é o nome da variável, o problema é o escopo da variável. Então, uma variável, ela existe apenas dentro do bloco onde ela foi declarada. Então lembra, a gente está dentro do main. O main é um bloco, eu tenho abre-chave e fecha-chave. Só que dentro do main, agora eu tenho um if, que é um outro bloco. Então um bloco pode ter outro bloco, que pode ter outro bloco, que pode ter outro bloco dentro. Não importa, você pode ter quantos blocos você quiser. Só que se você cria uma variável dentro de um determinado bloco, ela só existe ali dentro daquele determinado bloco. De fora daquele bloco, você não consegue mais acessar aquela variável. E aqui está o problema. Eu declarei uma variável dentro do if. Eu não estou mudando o valor da variável. Ela está sendo declarada. Tem a palavrinha var, ou boolean, se fosse o caso, dentro do if. Então essa variável só existe dentro do if. Mesma coisa aqui, o else, ele é um bloco também. Se você declarou uma variável dentro do else, ela só existe dentro do else. Aqui ó, já fechou as chaves do else, já fechou as chaves do if, e de fora eu estou tentando acessar aquela variável. Por isso que dá erro. Então cuidado, uma variável só existe apenas dentro do bloco que ela é criada. E aí esse é o nome que o pessoal chamou de escopo. Quando eu declaro uma variável, eu preciso saber qual que é o escopo dessa variável, qual que é o tempo de vida, onde que ela foi criada e onde que ela morre. Ela é criada num bloco e ela morre quando aquele bloco acabar. Dentro do bloco ela existe, fora do bloco acabou a vida dela. Essa que é a ideia. Então isso que é o tal do escopo. E aí você não consegue acessar uma variável fora do escopo a qual ela foi declarada. Por isso que está dando um erro aqui. Se você quisesse que esse código funcionasse, você quer dar o system out fora do if else. Então a variável tem que ter sido criada fora do if else. Então eu poderia alterar esse programa para antes do if declarar a variável ó, var aprovado. Aprovado. Igual a true, por exemplo. Eu declaro a variável já valendo true. Se ela entrou no if, eu não faço nada, ela já foi declarada como true. Se entrou no else, eu mudo o valor dela para false. Só que aí eu vou tirar a palavrinha var, porque eu não estou declarando novamente, eu quero apenas mudar o valor da variável. Pronto, agora funciona. Então agora, esse system out aqui ó, da minha linha 38, ele funciona porque eu estou imprimindo uma variável que foi declarada na linha 30. A linha 30 não está dentro nem do if nem do else. Está dentro de qual bloco? Do bloco main. E o meu system out que eu estou imprimindo também está dentro do main. Então, eles estão no mesmo escopo, funciona. Beleza? Então, cuidado com o escopo de variável. Declarou uma variável nova dentro do if, ela existe apenas lá dentro. Acabou o if, ela morreu. Declarou no else, ela só existe lá dentro do else. E isso vale para qualquer outro bloco do Java. Beleza? Então, mais uma coisa que acabamos de aprender, escopos de variáveis. E com isso, fechamos o objetivo desse vídeo, que era eu te mostrar como que funciona essa parte de escrita ali do algoritmo de processamento. Agora que eu já tenho os inputs, como é que eu faço para processar? Aqui um exemplo, eu posso fazer cálculos, posso fazer validações, posso fazer um condicional, se algo acontecer, faça isso, se não, faça aquilo outro. E aí eu te mostrei os blocos if else, te mostrei aqui essa ideia do boolean, que você passa dentro dos parênteses, o escopo das variáveis, os operadores de comparação, maior, igual, menor, igual, igual, diferente. Então só cuidado que o igual comparando é igual, igual. Não esqueça disso, porque é bem comum a galera esquecer e na hora que vai fazer uma comparação coloca só um único igual. Aí você está atribuindo igual, igual, que é para comparar se o valor é exatamente igual a um valor qualquer que você quer passar. Beleza? E tem o exclamação igual, que é para verificar se é diferente. Beleza? Então, essa aqui era a ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E fique ligado, porque a partir de agora, como eu já passei vários conceitos para vocês, embora a gente ainda esteja só começando com Java, tem mais 1 milhão de coisas para estudar, mas já tem aí uns 5, 6 vídeos que a gente está praticando bastante programação e já foi bastante coisa. Para quem está começando agora, isso tudo, até esse ponto, já é bastante coisa.
Então eu te ensinei variáveis, tipos primitivos, string, leitura de dados no teclado com scanner. Acabei de ensinar if, else, operadores lógicos, operadores matemáticos e tal. Um monte de coisas. Já está na hora de você começar a praticar esses conhecimentos. Então, no próximo vídeo eu vou passar um desafio para você. Fique ligado, porque esse desafio vai ser justamente para você testar os seus conhecimentos, colocar à prova os seus conhecimentos, verificar se você aprendeu bem ou se tem algo que você precisa reforçar. Então fique ligado que o próximo vídeo eu vou te passar um desafio, só que vai ser um desafio com um escopo diferente desse daqui do projeto que a gente está desenvolvendo. Então vou passar outro projeto que não tem nada a ver com gestão escolar, só para a gente sair um pouquinho desse escopo e fazer algo diferente e você ter a prática, que é tão essencial para aprender programação, beleza? E aí é óbvio que depois eu vou mostrar uma solução desse desafio, caso você não tenha conseguido resolver por conta própria, beleza? Então fique ligado e eu te vejo no desafio. Tchau, tchau!